Olá, tudo bem com vocês? O objetivo dessa videoaula de hoje é o estudo dos vírus, unidade 6 do livro didático de vocês. Vou fazer a introdução desse conteúdo. Dentro dos temas a serem abordados, eu vou falar sobre o significado da palavra vírus, a descoberta dos vírus, unidade de medida para o mundo microscópico e estrutura e reprodução dos vírus. Pois bem, o significado da palavra vírus. A palavra vírus é uma palavra de origem latina que significa veneno. Então, vírus é uma palavra de origem latina que significa veneno. São seres extremamente simples, são os seres mais simples do planeta. Eles não são formados por células, são acelulares, são temíveis porque eles podem causar várias doenças, tanto nos animais quanto nas plantas. Falar um pouquinho mais sobre eles. São acelulares, como eu falei, não são constituídos por células. Eles não são classificados nem em grupos nem em reinos, porque ele não tem célula, vem em um grupo à parte. São considerados parasitas intracelular obrigatório, porque eles só conseguem sobreviver e se reproduzir dentro de uma célula. Podem ser vistos com o auxílio do microscópio eletrônico. A maioria dos vírus só pode ser visto com o auxílio do microscópio eletrônico. Algum outro vírus, um pouquinho maior, que mede em torno de 1 micrômetro, pode ser visualizado ao microscópio óptico, mas é coisa muito rara. A descoberta dos vírus. Como é que os vírus foram descobertos? A maioria dos vírus, como eu falei anteriormente, eles só podem ser vistos com o auxílio do microscópio eletrônico, mas foram descobertos bem antes da invenção desses equipamentos. Só que eles não eram conhecidos. Eles imaginavam que existiam outros micro-organismos menores do que as bactérias, que até então as bactérias e os protozoários eram micro-organismos que já eram descobertos, porque eles poderiam ser visualizados ao microscópio óptico ou microscópio de luz. Em 1892, Dmitry Ivanovich ele tentava descobrir o que é que estava causando a doença nas folhas do tabaco, que é o fumo. Ele fez diversos experimentos, ele filtrou o material retirado da folha do tabaco em um filtro de porcelana e não conseguiu visualizar nada. Aí ele propôs que esses micro-organismos eram menores do que as bactérias, porque não deu para ser visualizado e nem filtrado no material usando o porcelanato. Na época era um filtro de porcelana. Aí o que acontece? Ele supôs que estaria causando a doença no tabaco, no fumo, era um outro tipo de micro-organismo ainda não descoberto. Aí, em 1935, o químico Wendell Stanley ele isolou pela primeira vez o vírus que causava a doença do mosaico do tabaco, que era o vírus que Dmitry estava estudando. Ele não sabia o que era. Ele supostamente ele indicou que pudesse haver micro-organismos menores do que as bactérias, que as bactérias seriam retidas lá no experimento dele. Como Wendell Stanley descobriu o vírus e isolou o vírus pela primeira vez em 1935, ele contribuiu muito para o mundo da virologia, o estudo dos vírus. Em 1946, o químico Wendell Stanley ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, porque como ele tinha isolado o vírus do tabaco, ele não só descobriu os vírus, como também contribuiu para a ciência virologia, a ciência que estuda os vírus. Quais são as unidades de medidas para o mundo microscópio? Como o próprio nome sugere, no campo da microscopia é usado unidades muito pequenas, porque o objetivo deles é o estudo de micro-organismos. A unidade base de microscopia
é o micrômetro. Um micrômetro corresponde ao metro dividido por 1 milhão de partes. A unidade base de medida tradicional é o metro, mas no mundo da microscopia, a unidade base para o estudo da microscopia é o micrômetro, que o símbolo é representado por UM, e um micrômetro corresponde a 1 metro dividido por 1 milhão de partes, ou seja, é a milionésima parte de 1 metro. Os vírus, em geral, são bem menores do que 1 micrômetro, então é aconselhável que se use uma outra unidade menor para o estudo dos vírus. A unidade recomendada para o estudo do vírus é muito usada no microscópio eletrônico, que é o nanômetro. O que é um nanômetro? Corresponde ao metro dividido por 1 bilhão de partes. O símbolo do nanômetro é nm. Então, qual é a unidade indicada para o estudo dos vírus, da virologia? O nanômetro, porque assim dá para ver os vírus, que em geral são bem menores do que o micrômetro. Estrutura e reprodução dos vírus. Como eu falei no início dessa aula, os vírus são seres vivos simples, constituídos por uma cápsula proteica. Essa cápsula ela pode ter um ou vários capsídeos, que vai envolver o material genético do vírus, com a finalidade de proteger ele. E dentro desse material, que a gente chama de capsídeo, o envelope viral, tem lá o material genético. Os vírus, em particular, eles só têm um só tipo de material genético, ou DNA ou RNA. Características exclusivas desses micro-organismos. Os demais seres vivos do planeta, bactérias, fungos, protozoários, animais e plantas, além de terem células, eles têm 2 tipos de células. Então, o que é que os vírus se diferenciam dos demais seres vivos? São acelulares, não têm células, só tem um só tipo de material genético e não tem metabolismo próprio. Os demais seres vivos do planeta, eles possuem metabolismo próprio. Os vírus são a exceção, porque não tem metabolismo próprio. Para eles sobreviverem, utilizam o metabolismo da célula que a parasita. Eles são classificados assim como parasita intracelular obrigatório. Como é que os vírus se reproduzem? A reprodução dos vírus ocorre da seguinte maneira. Tem a reprodução do ciclo lítico e do ciclo lisogênico. Os ciclos reprodutivos lítico é quando o vírus ele vai matar e destruir a célula hospedeira. E nesse caso ele é chamado de micro-organismos ou vírus virulentos ou líticos, porque ele lesa, mata a célula hospedeira. Enquanto que no ciclo lisogênico, os vírus não são virulentos. Por que eles não são virulentos? Porque eles se reproduzem dentro da célula, mas ele não mata a célula hospedeira. Mas existe vírus que tem alteração do ciclo reprodutivo. Uma hora ele tem o ciclo lisogênico e outra hora ele tem o ciclo lítico. Nessa situação, ele recebe o nome de indução. Explicar um pouquinho melhor como é que os vírus se reproduzem. Vou falar especificamente do vírus bacteriófago, que são os vírus que infectam bactérias. Inicialmente, o vírus vai injetar na bactéria hospedeira o seu material genético, que é de um só tipo, ou DNA ou RNA. Depois que ele faz isso, o DNA do vírus ou o RNA do vírus, ele vai controlar o DNA da bactéria, faz com que a bactéria passe a produzir o DNA viral. Depois que ocorre a produção do DNA viral ou do RNA viral, eles vão se multiplicar e se reproduzir. Depois, dentro da própria bactéria, eles vão se reorganizar, formar suas capas proteicas, usando o material genético da célula. Depois disso, ele vai matar a célula e vai ser liberado para fora da célula. E aí, se ele encontrar uma nova célula, ele vai reiniciar novamente o ciclo. Na próxima aula, eu vou falar sobre
vírus, as doenças e as vacinas. Os vírus, eles são micro-organismos que podem causar diversas doenças. Só que existem algumas vacinas que nos previnem contra os vírus. A gente sabe que agora a gente está vivendo aí uma pandemia causada pelo Covid-19, que é um vírus altamente virulento e tem alta capacidade de infecção das pessoas. Os vírus eles podem infectar seres humanos, animais e plantas. Mas no caso aí do Covid-19, ele infecta apenas os seres humanos, ou seja, ele só é passado de ser humano para ser humano. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima videoaula.